A todos os amados e queridos, graça e paz. É com muita alegria que nós voltamos à casa do Senhor e aqui com o desejo de prestar o culto, adorá-lo, engrandecê-lo, o nome. E hoje nós contamos com a presença de alguns irmãos aqui e outros que estão ainda em casa, guardando a quarentena, observando as recomendações, portanto não podem estar no templo. Vão receber esse trabalho em casa para edificação, para alimento das nossas almas. E para começar, nós vamos iniciar cantando um hino de louvor, hino de adoração ao nosso Deus, hino de número 104. Eu convido os nossos queridos que estão aqui presentes para abrir o seu hinário lá, hino 104. E você que está em casa, por favor, abra sua Bíblia. Várias Bíblias nossas já tem um hinário lá nas últimas folhas. Localiza lá o hino de número 104, onde nós vamos cantar esse hino que diz: plena paz e alegria em Cristo. Sim, Ele é a nossa alegria, a nossa canção. Mais do que milhares é Cristo, o meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Vamos cantar esse belo hino para a glória de Deus. Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é o meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu mestre, bom Senhor. Por isso cantarei em meu coração essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Aleluia. Esta linda melodia, pois hoje nós temos o nosso coração gozo, paz e alegria. Alegria de fato e verdadeira que só Cristo pode trazer para as nossas almas. Nós vamos orar agora, gratos a Deus, porque nos enviou Jesus, o seu único Filho, para morrer por nós. E hoje Ele é a nossa alegria, hoje Ele é a nossa canção. Convidar nosso irmão presbítero Enilson para vir aqui, e ele vai orar ao Senhor e vai render graças a Deus, porque Ele nos enviou Jesus, porque hoje nós podemos desfrutar de paz e alegria nele. Nosso irmão Enilson estará orando. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, bendizemos o teu nome, porque podemos, ó Deus, estar na tua casa, Deus, e aqui podemos, ó Deus querido, louvar ao Senhor, render, ó Deus, a ti, ó Deus, toda honra e glória, Pai, só a ti é devido, Pai querido. Ó Deus, nós colocamos assim diante do Senhor a nossa vida, pedimos, ó Deus querido, que o Senhor abra, ó Deus, nosso entendimento, nosso coração, ó Deus, para que possamos compreender as verdades da tua palavra. Aleluia, Que Deus. possamos, ó Deus querido, sairmos, ó Deus, nessa noite aqui, ó Deus, cheios, transbordantes, ó Deus, da tua graça. É verdade, Pai. Ser com cada um de nós, ó Pai. Ser Sim, conosco Deus. que estamos aqui, ser com os irmãos que estão em casa, ó Deus. Sim, que a Deus. tua boa mão esteja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém. 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 Romanos capítulo 12, verso de número 12. Eu convido você para que abra sua Bíblia lá, nesse texto
A palavra de Deus, Romanos 12, verso 12. Se estende do verso 9 até o verso 21, várias virtudes, várias recomendações do apóstolo Paulo aqui à igreja, sobre a postura dos cristãos, daquele que é uma nova criatura, um novo ser para a glória de Deus. Mas eu gostaria de destacar apenas no verso 12, do capítulo 12, pois tem a ver com o que daqui a pouco nós vamos ver na hora do estudo. Romanos 12, 12, eu peço para que você em casa, por gentileza, localiza lá sua Bíblia, abra no texto sagrado, acompanhe juntamente conosco atentamente. O verso 12 de Romanos 12 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Nós temos só no verso 3, no verso 12, 3 virtudes recomendadas. E eu vou me ater aqui à primeira, porque está intimamente ligada com o que nós vamos falar daqui a pouco na hora do estudo. Regozijai-vos na esperança. Nós vamos falar sobre esperança, e Cristo ser a nossa esperança, esperança para essa vida, esperança para uma vida eterna no porvir. Nós que temos vivido dias onde as pessoas andam tão atribuladas, desesperançosas, nada melhor saber que Cristo, Ele é assim a nossa esperança, a nossa alegria, Ele é a nossa paz. Daqui a pouco nós vamos seguir, dar sequência ao estudo, mas desde já nós ouvimos essa recomendação tão clara do apóstolo Paulo, qual nós devemos nos alegrar nessa esperança maravilhosa que é o próprio Jesus. A esperança mesmo em dias difíceis, mesmo em dias de tribulações, mesmo em dias de pandemia, nós podemos ter esperança nele, e não uma esperança que termina nessa vida, mas uma esperança que há por vir também. Nós vamos seguir adorando ao Senhor, cantando ao nosso Deus, pois Cristo é a nossa canção, Ele é a nossa alegria, e a Ele nós devemos render cânticos, adoração e louvor. A palavra de Deus diz que nós devemos entrar por essas portas da casa de Deus com ações de graça e adorá-lo com hinos de louvor, e é isso que nós vamos fazer agora, através de Caio, nosso ministro de música, Carol nos auxiliando hoje, e você de casa, abra os seus lábios, adore, cante louvores ao Senhor. Deus nos desperte para adorá-lo nesse momento. Amém, louvado seja o nosso Deus. E sabendo que Ele é a nossa esperança, eu te convido a se quebrantar diante dEle, dizendo: eis-me aqui outra vez, que você possa de fato abrir o seu coração. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas no calor
nesse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és me derramar, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Declara o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és, oh Senhor, só tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém. Louvado seja o Senhor. Que bom é cantarmos louvores ao Senhor. Vou pedir Carol, antes que se assente, ore e agradeça a Deus por esse momento que nós temos de cantar louvores ao Senhor, de momento esse de expressarmos para Deus o quanto o adoramos, o como nossa esperança e a nossa confiança está nele, né? Nós vamos orar com a nossa irmã Carol. Senhor amado, nós agradecemos por estarmos na sua casa, ó Pai, porque
agora neste momento, ó Deus, essa situação que nós não estamos no grupo de risco e nós podemos vir, ó Pai, à Tua casa e Te adorar. Obrigado, pedimos Deus. pelos irmãos também que estão em casa, ó Pai, mas Jesus. que quando eles assistirem essa live, ó Deus, que eles também sintam, ó Deus, louvando o Senhor Oh, e Jesus. te Amém. engrandecendo. Agradecemos por este momento, pela oportunidade de estarmos aqui. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Amém, amém. Como Carol acaba de orar, nós lembramos daqueles que estão em casa, estão impossibilitados de estarem aqui. Que Deus abençoe a todos, sustente, fortaleça a alma de todos os amados e queridos. Agora, para você que pode, para você que não está no grupo de risco, nós temos programações na igreja que são possíveis, sim, que você participe, como hoje o estudo da palavra, e aos domingos, nós começamos com culto às 9 no domingo, e seguimos pós o culto, numa jornada de oração, que vai até o próximo culto, das 18 horas, então fiquem atentos aí, irmãos da Central, os queridos da Betel. Nós iniciamos um trabalho na Betel também de oração ao meio-dia, vamos até às 4 da tarde, nossos queridos da Betel, fiquem atentos aí para participar dessa bênção que é o domingo de oração, e às 7 horas nós temos um culto ali de adoração e louvor ao nosso Deus, para aqueles queridos que podem, e nós sabemos que para casos de muita importância, você sai de casa para ir no mercado, você sai de casa para ir na farmácia, porque é necessidade, você precisa de buscar essas questões, essas coisas, e assim é na igreja também, para aqueles que saem de casa e já se expõem. Nós sabemos que a igreja também não deixa de ser um local, por mais que a gente cuide aqui, por mais que a gente tome as medidas, aqui pode acontecer como no banco, onde um ou outro também vai, no supermercado, e por isso nós pedimos para que você que pode vir, venha à igreja, venha aos domingos aqui buscar direção, fortalecimento espiritual, a graça de Deus sobre a sua vida. Saia de casa assim, ao domingo você que pode, para vir buscar a face do Senhor, a presença do Senhor. Isso que é de tanta importância na nossa caminhada com Deus, principalmente nesse momento. Vocês, queridos da Betel, vocês da Central, fiquem atentos as nossas programações, e você que não pode, continue em casa, recebam os trabalhos e ali façam um momento de culto mesmo, de assentar a família, abrir a Bíblia, cantar junto com a gente na hora do louvor, quando estivermos cantando, e aproveita bem esse momento de adoração, de culto a Deus na sua casa. Nós que agora estamos postando não só o culto ou o estudo de quarta, mas também aos domingos, então fiquem atentos aí para as programações. Nós vamos agora, eu quero lembrar também, estou esquecendo do aviso do Caio, que as aulas de músicas voltaram. Tem gente que ainda não voltou, mas o professor está aqui na igreja, está dando as aulas. Você que tem o seu horário agendado, desde lá do começo do ano, pode vir à igreja, pode participar da aula de música que está acontecendo normal aqui, com o nosso professor de música, o Caio. Nós vamos então, o momento do estudo da palavra de Deus. Eu convido para que possamos abrir junto as nossas Bíblias em Lucas capítulo 8, Evangelho segundo o evangelista Lucas, assim escreve no capítulo 8, nós leremos do verso 40 até o verso 56, Lucas 8, do 40 até o 56. Nós vamos ler, você acompanhe atentamente com os olhos a leitura do texto. O verso 40 diz: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou
tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. E voltando-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Nós vamos orar e rogar que Deus fale de uma forma especial, poderosa, maravilhosa aos nossos corações. Ó Deus bendito, diante da Tua palavra nós estamos, e o desejo nosso agora, Pai, é de ouvir a Tua voz. Deus, fala conosco, fala aos nossos corações, traz uma palavra, Deus, de encorajamento, de despertamento, uma palavra, Deus, para alimentar, fortalecer as nossas almas. Ó Deus, restaurar, ó Deus, a nossa confiança, aumentar a nossa esperança no Senhor. Traz uma palavra, Deus, aquela na qual o Senhor sabe qual nós precisamos. Ó Deus, em nome de Jesus, nos orientando, nos instruindo, ó Deus, pois a palavra do Senhor, sim, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ó Deus, como precisamos da Tua palavra, pois ela que vai nos direcionar numa vida de santidade, uma vida para não pecarmos contra o Senhor, é a Tua palavra, Deus, e por isso pedimos que ela fale aos nossos corações, ó Deus, discutindo, ó Deus, as Tuas verdades eternas reveladas nesse livro, ó Deus, e fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus que oramos, Pai, amém. Existem experiências na nossa vida que marcam assim, para a vida toda. Eu creio que uma das experiências mais marcantes da minha vida foi o momento da chegada dos meus filhos, a chegada da Melissa, a chegada do Davi, né? A primeira vez que eu olhei os rostinhos, né, deles, a primeira vez que eu peguei os meus filhos no colo, sem dúvida alguma, esse foi um dos momentos, de umas experiências mais marcantes na minha vida. Eu imagino que não seja apenas da minha vida, mas de outros pais e mães também. Certamente essa é uma grande experiência, um momento que marca muito a vida, na nossa vida. Um outro momento também, junto à chegada dos filhos, é o do casamento, que na verdade vem até antes da chegada dos filhos. O momento do nosso casamento é um momento extraordinário. Eu mesmo me recordo de duas coisas no dia do meu casamento. Primeiro, eu estava tão feliz no dia do meu casamento, um sorriso grudou aqui no meu rosto, aqui nos meus lábios, que não saía, eu não conseguia parar de sorrir, de tão feliz e nervoso que eu estava. Juntou o nervosismo e a alegria, e agarrou aquele sorriso, e eu fiquei, o casamento inteiro você vai ver eu com um sorrisão escancarado, de nervoso e de alegria. E uma outra coisa também que marca muito, que eu recordo claramente do dia do meu casamento, era como as minhas pernas tremiam, porque no dia do meu casamento mesmo, eu trabalhei demais para botar tudo em ordem, para organizar. Eu ajudei na ornamentação, no pessoal que organizou tudo, eu e o meu primo, pastor Wanderson, um abraço para você, querido, estava lá junto comigo, me ajudando, lá de Mutum.
Nós trabalhamos um bocado no dia do casamento para botar as coisas todas em ordem, e eu faltando 1h30 para o casamento, pouco mais de 1 hora, fui correndo tomar um banho. Quando eu voltei, eu estava exausto, extremamente cansado, e aí juntou o cansaço do dia e o nervosismo do casamento, minhas pernas tremiam, né? Enquanto o pastor pregava, o outro companheiro nosso, pastor Ângelo, que Deus abençoe também, enquanto ele ministrava, pregava, as minhas pernas tremiam de cansado. Eu pensava, não vai terminar esse sermão nunca, de tão cansado que eu estava com vontade de sentar e de descansar. Mas enfim, foi muito marcante esse dia, o dia do meu casamento. Outras coisas, como a chegada dos filhos e o dia do casamento, marcam a vida da gente, como realização de sonho. Pode ser uma viagem, né? De repente você planejou uma viagem, juntou grana tanto tempo, realizou aquela viagem do sonho, aquilo fica guardado na mente e no coração da gente para sempre. Ou a aquisição da casa própria, que é um sonho da maioria dos brasileiros, ou de um carro novo, são realizações de sonho que marcam a vida da gente para sempre. Mas eu queria destacar, irmãos, nessa noite, para nós que estamos aqui, para você que está em casa acompanhando, que não existe experiência mais marcante, inesquecível, profunda, transformadora na vida do homem. Não existe momento mais grandioso do que quando ele conhece a Cristo como Senhor e Salvador. E aí, como eu disse que lembro desses momentos da minha vida, chegada dos meus filhos, o casamento, eu me recordo também perfeitamente do dia, do ano, né, de onde eu estava, de o quanto eu chorei. Eu me recordo perfeitamente no dia da minha conversão, o dia que eu conheci Cristo como Senhor e Salvador. Marcou a minha vida, e não só naquele episódio, naquela hora, mas diferente até de outras experiências, marcou de uma forma que mudou minha forma, de uma forma ainda mais intensa, minha forma de ver e de viver a vida, uma nova caminhada. Não que a chegada de um filho não transforme a gente, ou o casamento não mude muitas coisas, mas o impacto de forma inesquecível e marcante do dia que eu conheci a Cristo ali. Isso é coisa muito maior do que qualquer outra experiência que eu já vivi. Portanto, não existe experiência maior qual o homem pode passar na sua vida do que o momento onde ele se rende a Cristo como Senhor e Salvador, momento onde ele reconhece o seu estado de miséria, no momento que ele reconhece o seu pecado, crê em Cristo como Senhor e Salvador, se torna uma nova criatura. Meus queridos, não tem momento mais grandioso, tremendo do que esse. E não só ao pastor Léo, algo pessoal, a chegada de Cristo aos homens, ao mundo, o momento da sua encarnação, foi tão marcante, foi um evento tão grandioso, que marcou a história. A nossa história é contada AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. A vinda de Cristo ao mundo foi um negócio que mudou a história, marcou a história de uma forma profunda e grandiosa. E os evangelhos narram exatamente esse momento onde Cristo nasce, e ali, no momento ele passa a desenvolver o seu ministério, a sua caminhada ministerial ao lado dos seus discípulos, e são transformadoras, e fazem toda a diferença na vida de quem Jesus se encontrava. Cada encontro que Jesus tinha com as pessoas, cada momento onde Jesus se encontrava com alguém. Se Jesus se encontrasse com o cego tornava a enxergar. Se Jesus se encontrasse com o coxo voltava a andar. Eram encontros transformadores, marcantes. Se Jesus se encontrasse com um endemoniado, o endemoniado era liberto. Então Jesus veio para marcar a história, marcar a vida de tantos aqueles que ele esteve como homem, e marca até nos dias de hoje, como eu disse, que marcou a minha vida, como marcou a vida de tantos outros aqui. E alguns encontros de Jesus ao longo do Evangelho
são maravilhosos, são marcantes. Daríamos para a gente iniciar uma série de estudos aqui só dos encontros de Jesus, são encontros belíssimos. Eu vou citar só 2 aqui, porque nosso objetivo não é nem debruçar sobre esses outros encontros. Nós vamos falar sobre o encontro que Jesus teve com Jairo e depois com a mulher enferma. Mas eu vou te citar mais 2 encontros aqui que são transformadores. O encontro, primeiro poderíamos destacar o encontro de Jesus com seus discípulos, antes pescadores, Pedro, Tiago, João, ali em Lucas no capítulo 5, naquela pesca maravilhosa, onde os discípulos passaram a noite inteira ali pescando e não pegaram nada. E aí Jesus chega e fala assim: lança a rede aqui. E aí eles lançam a rede, e aí veio aquela quantidade de peixe, do qual eles nunca tinham visto na vida, a ponto de ter que chamar um outro barco para ajudar a pegar aquele monte de peixe. Então eles ficam maravilhados com tudo aquilo que Jesus fazia. E aí Jesus chama aqueles homens, convida aqueles homens a deixar suas redes, e não mais ser pescadores ali no mar, mas sim pescadores de homens, ganhadores de alma para ele. Foi um encontro transformador na vida dos discípulos. Pedro, Tiago e João nunca foram os mesmos. Só mais um encontro aqui que eu gostaria de citar antes da gente passar para o texto, é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Lembra que havia aquela mulher que todos os dias ia no poço ali buscar água, e Jesus, ao encontrar aquela mulher, conversar com aquela mulher, perceber as necessidades daquela mulher, Jesus sentiu que a sede maior daquela mulher era espiritual, e Jesus oferece para aquela mulher da água da vida, que era Ele próprio, e diz: olha, se beber de mim, jamais você vai ter sede. O encontro daquela mulher foi tão grandioso, impactou tanto a vida dela, que ela que levava aquele cântaro todo dia para buscar água, o que ela faz com aquilo? Ela abandona aquele cântaro, abandona aquela vida e passa a ser uma seguidora de Jesus, alguém que iria proclamar as boas novas. Um encontro transformador. Os discípulos tiveram, Pedro, Tiago e João tiveram o seu, a mulher samaritana teve o seu encontro, tantos outros podíamos destacar na Escritura. Eu destaquei aqui que eu tive esse encontro marcante que mudou a minha vida, e eu sei que cada um de nós aqui tivemos esse encontro que transformou radicalmente a nossa história. Eu gostaria de destacar nesse texto qual nós lemos aqui, o que esse encontro maravilhoso com Jesus trouxe, proporcionou, e ao mesmo tempo entender com os irmãos aqui, quando nós conhecemos a Cristo e pertencemos a Ele, nós também desfrutamos de bênçãos tremendas e grandiosas. Como eu disse, o encontro que eu tive com Jesus foi transformador da minha vida, e nós vamos olhar para qual foi o impacto, esse encontro que Jesus teve aqui com Jairo, com essa mulher, o que ele trouxe aqui na ocasião, e o que ele traz para nós hoje também, ao encontrarmos com Ele, ao entregarmos a nossa vida para Ele. Quais são as bênçãos de ter esse encontro maravilhoso com Cristo? E aí, é o que nós vamos estudar hoje, é o que nós vamos ficar no primeiro ponto só, pretendo esticar, são 3 pontos que nós vamos destacar aqui, que são bênçãos que nós recebemos no momento em qual nós encontramos com Jesus, bênçãos do qual nós vamos enxergar aqui nesse texto, encontrada por Jairo e por essa mulher enferma. E o primeiro, e o que nós vamos destacar hoje é a esperança. Quem tem Jesus, tem esperança. Nós lemos na liturgia, Romanos 12, onde Paulo diz, recomenda ali dentro algumas virtudes: regozijai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança. Paulo diz: olha, a esperança de vocês deve ser viva, deve estar em Cristo, e nisso que vocês devem se alegrar. Nós devemos conhecer a Cristo e Ele ser sim a nossa esperança. Mas quando vamos para o conceito de esperança, o que o dicionário popular, secular, o dicionário utilizado aí por qualquer um que acessa ali a internet, o que nós encontramos com definição de esperança? Resumidamente, a esperança é a confiança
que algo bom vai acontecer. É a espera em algo, numa melhora, em uma possibilidade boa. Se resume em uma confiança em algo bom que vai acontecer, seja uma cura, seja numa porta a se abrir, seja, enfim, algo bom. E isso o dicionário diz que é a esperança, a confiança que algo bom vai acontecer. E quando nós vamos para a Bíblia, nós vimos a esperança sendo também trabalhada ali, e temos um texto onde a esperança é colocada como no tripé ali em 1 Coríntios 13, um tripé é colocado ali de 3 coisas que são 3 virtudes da fé cristã que devem ser cultivadas: fé, esperança e o amor. É óbvio que ali no final de 1 Coríntios capítulo 3, destaca que o maior deles é qual? É o amor, mas a esperança está ali. Fé, esperança e o amor são virtudes extremamente recomendadas, do qual precisam caminhar junto do crente, precisam estar sempre presentes na vida do crente. O amor, a fé, a esperança e o amor. E aí, voltando para o nosso texto, quando nós já encontramos aqui no capítulo 40 de Lucas 8, no nosso texto, onde nós podemos enxergar a esperança. O verso 40 já inicia dizendo: ao regressar Jesus, mas regressar de onde? Quando nós voltamos, o contexto mesmo do capítulo 8 nos explica de onde Jesus voltava. Jesus tinha atravessado o mar da Galileia, naquele texto mesmo, qual nós pregamos algumas semanas atrás, onde ele acalma a tempestade. É justamente dentro desse contexto. Jesus está atravessando o mar da Galileia, e ao atravessar, ele encontra aquele endemoniado de Gadara. Na versão aqui do Evangelho de Lucas, fala o endemoniado, o Gerazeno, que é o gadareno. De repente o Gerazeno aqui está por conta de uma tradução não tão bem feita, mas é a mesma coisa do gadareno. Mas enfim, Jesus atravessa o mar, encontra ali com aquele endemoniado, liberta aquele endemoniado, e depois Jesus retorna. Jesus volta para a Galileia, e ao regressar Jesus, é o que o começo propõe no verso 40. Jesus retornando desse momento, quando ele atravessou o mar, depois de ter encontrado com esse endemoniado e o libertado, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Sempre era assim, onde Jesus estava, grandes multidões estavam ali em torno dele, e essas multidões estavam ali buscando a cura nele, a libertação, buscavam ensinamentos. As multidões tinham diversos motivos ao estar em torno de Jesus, e é óbvio, dentro desses motivos, do qual as multidões estavam ali à espera de Jesus, muitos estavam ali porque tinham esperança nele, esperança sim, que os seus problemas podiam ser solucionados. E dentre esses que estavam ali aguardando o retorno de Jesus, o verso 41 diz: eis que veio um homem chamado Jairo. E o verso 41 nos diz quem era ele. Ele era chefe da sinagoga. E o que isso quer dizer? Ele era um líder da igreja. Ele era um representante ali, alguém que estava sempre com uma lei entre os fariseus e os escribas. Ele era alguém que estava ali na frente dos trabalhos. E o curioso é que, mesmo estando entre os escribas e fariseus, esses que não criam em Jesus, não tinham a esperança de Jesus, esse, diferente dos demais, esse tinha a sua esperança em Jesus, porque ele percebe que não era na lei ou na religião, mas ele percebe que o único que podia salvar sua filha, o único que tinha uma solução para o seu problema, era o próprio Senhor Jesus. Então ele se agarra a essa esperança
que era o Senhor Jesus, e o texto diz que ele, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Ele se lança aos pés de Jesus, ele se humilha aos pés de Jesus e clama, reconhece que só Jesus era aquele que podia reverter a situação terrível da sua casa. Segundo o verso 42, ele tinha uma filha, uns 12 anos, que estava à morte, à beira da morte, praticamente morta, e ele entende que só Jesus poderia ajudá-lo. Então nós enxergamos a esperança aqui no coração desse pai, que aguardava Jesus ali retornar, e logo quando Jesus retorna, ele rompe ali em meio àquela multidão de muitas pessoas também que esperavam Jesus, e ele vai até Jesus, ele se lança aos pés de Jesus e fala: Jesus, eu preciso muito do Senhor, eu preciso que o Senhor vá na minha casa, eu preciso que o Senhor Jesus cure a minha filha, só o Senhor pode fazer algo grandioso, algo que eu espero. Era um pai que tinha a esperança toda em Jesus, que Jesus era aquele que podia fazer algo de bom, algo maravilhoso na casa dele. E não só a esperança nós podemos enxergar no coração desse pai, mas na sequência do texto, no verso 42, ainda diz que enquanto ele ia, Jesus e Jairo, eles se dirigiam para a residência de Jairo, na esperança de que Jesus pudesse curar a menina, as multidões o apertavam, o cercavam, porque também queriam e esperavam que Jesus podia fazer algo por eles. Verso 43 diz que dentre aqueles que estavam ali, tinha uma outra pessoa que também tinha uma esperança grandiosa em Jesus. Verso 43 diz que certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia que ninguém podia curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, esta mulher, que de repente tinha em Jesus ali a sua última chance, a sua última ficha, a última coisa que ela podia se agarrar e confiar, pois qualquer possibilidade humana ela já tinha buscado e tinha sido frustrada na sua busca. Todo e qualquer bem que ela tinha, ela já havia gastado, e nós não sabemos se ela era uma mulher de muitos ou poucos bens, mas o fato é que tudo que ela tinha, ela já tinha gastado, tentando uma cura, tentando uma solução daquela hemorragia, qual 12 anos havia fazer aquela mulher sofrer e padecer. E então quando ela vê Jesus, mesmo naquele quadro todo de sofrimento e debilitada, ela vai até Jesus e toca na orla de Jesus, nas vestes de Jesus, pois ela cria que ali sim estava um homem que podia resolver o problema dela, podia solucionar aquele problema dela, do qual homem nenhum podia ter feito nada por ela até então, do qual o seu dinheiro não podia ter trazido solução. Ela entendia que Jesus sim podia, então ela lança a sua esperança toda na pessoa do Senhor Jesus, e toca na orla de Jesus, e o texto diz que ao tocar Jesus, imediatamente aquela mulher foi curada. Jesus, nesse cenário aqui de tanto sofrimento de um pai, sofrimento de uma mulher que havia sofrendo há 12 anos, Jesus aqui é a esperança, aqueles que estavam sofrendo, aqueles que estavam padecendo. Jesus é um facho de luz que brilhava aqui em meio à densa escuridão, à tristeza da alma desses. Jesus era aquele que trazia esperança, trazia a expectativa de que algo bom podia acontecer, de que as coisas podiam voltar ao normal. E aí quando nós seguimos na leitura, Jesus continua sendo a esperança, e ministrando palavras de esperança, porque depois que Jesus encontra com essa mulher, Jesus cura essa mulher, Jesus faz com que essa mulher se destacasse ali da multidão e dissesse o que aconteceu. Quando nós vamos para o verso 49, quando Jairo consegue tirar Jesus ali daquele momento e de volta seguir rumo à casa dele, Jairo tem uma notícia terrível, onde alguém vem da casa dele e diz: não incomoda mais o mestre não, a menina já morreu. E aí eu imagino o coração despedaçado de Jairo, pois humanamente não tinha mais solução. Aí Jesus, como aquele que é a esperança, ministra uma palavra maravilhosa
de grande esperança àquele coração daquele pai tão sofrido. Verso 50, Jesus disse: não temas, crê somente e ela será salva. Jesus é a esperança. Olha que algo maravilhoso que Jesus ministra ao coração desse pai. Creia, creia, Jairo, crê somente que ela vai ser salva. Meus queridos, a exemplo desse texto, nós podemos perceber como que a pessoa do Senhor Jesus Cristo aqui é capaz de trazer esperança, mesmo no momento de tanta dor e sofrimento. Queridos, eu sei que não é diferente hoje, como foi lá atrás no passado, como foi com Jairo, como foi com essa mulher enferma. Jesus ainda é capaz de trazer esperança para nós, mesmo em dias tão difíceis, mesmo em dias de tanto sofrimento, de tanta luta. Jesus é aquele que traz esperança para o homem hoje, é aquele que traz esperança para você hoje, meu querido, que está em casa, de repente tem passado por um problema sério no seu casamento. Creia em Jesus, Ele é aquele que pode trazer esperança de dias melhores no seu matrimônio. De repente, dos irmãos que estão aqui, ou dos que estão em casa, estão vivenciando um drama familiar com os filhos. Nós temos tantas famílias de gente boa que estão perdendo seus filhos aí para as drogas, para os vícios, para o álcool. Irmãos, Jesus é uma esperança maravilhosa, do qual nós podemos confiar nele, buscar ele. E Jesus é aquele que pode fazer algo que pode surpreender as pessoas, os homens. Nós precisamos aprender e colocar as nossas causas diante de Jesus, como Jairo assim fez. Prostrou, se humilhou, reconheceu que ele não podia fazer nada e que só Jesus era a solução. Assim nós devemos também fazer frente ao sofrimento muitas vezes da nossa alma e dos dilemas que nós enfrentamos. Como aquela mulher que padecia há 12 anos e que tinha já se esgotado todas as suas esperanças aqui e confiou em Jesus. De repente, você que me escuta, esse é o caminho. Jesus hoje te dá a oportunidade de ouvir essa palavra e fala ao seu coração: espera nele, creia nele, confie nele, lance sobre Jesus a sua esperança. E não esperança, meus queridos, quando nós lançamos essa em Cristo, nós não temos esperança apenas para os conflitos dessa vida, como citamos aqui os familiares, no casamento, ou dramas com os filhos, ou questões financeiras, questões do trabalho, enfim, nós temos tantos dramas como a violência. Jesus não é aquele que é essa esperança apenas para os nossos dias de hoje, mas Jesus nos traz uma esperança ainda maior, que se conhecermos a Ele, se tivermos Ele como o dono da nossa alma, Senhor do nosso coração, nós desfrutamos de uma esperança ainda maior, e essa é eterna. Esta é eterna, de que um dia, meus queridos, nós vamos morar no céu com Ele. Nós vamos andar em ruas de ouro. Nós vamos para um lugar onde não vai haver sofrimento, onde não vai haver dor, onde toda lágrima Ele vai enxugar dos nossos olhos. Olha que esperança ainda maior e mais grandiosa nós podemos ter em Jesus. Uma esperança que vai além dessa vida aqui, uma esperança que vai para o porvir, para a eternidade. Esse é o Cristo que nos traz esperança hoje e uma esperança eterna. Para fechar, nós estávamos na Betel, um dos dias da nossa jornada de oração. Eu estava lá com as minhas queridas irmãs, companheiras de oração. Eu estava com Bel e Sandra no nosso último horário da oração lá, e nós falamos de tudo que nós temos vivido por conta do vírus, do que ele tem trazido, do caos todo que ele tem trazido na economia, no sistema de saúde, na política, e como isso tem abalado, e como isso tem trazido dias difíceis para muitas pessoas. E nós falamos justamente isso, que Cristo precisa ser a nossa esperança, e nós precisamos confiar nele, e nós precisamos esperar nele. E nós falamos ali, esperar nele em primeiro lugar, que ele é aquele que vai nos proteger, mais do que qualquer máscara pode nos proteger, mais do que qualquer álcool em gel, ou que qualquer isolamento. Cristo é aquele que pode nos guardar e nos proteger. Nele deve estar a nossa esperança. Agora, e se pegarmos o vírus, a esperança nele acabou? Não.
A nossa esperança é que Ele vai nos livrar com o vírus, pois Ele é aquele que pode nos curar, é aquele que pode nos sarar. E muitas vezes Deus nos permite enfrentar os problemas, passar pelos problemas, para que a nossa esperança seja ainda maior nele. Vou dar um exemplo. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel na cova. Deus livrou ele lá. Então muitas vezes Deus permite a gente adentrar algumas situações para que a gente possa aprender a esperar e confiar nele. Portanto, se acontecer da gente pegar o vírus, da gente ser infectado, a nossa esperança vai continuar nele, porque Ele é aquele que vai nos salvar, Ele é aquele que vai nos curar. Portanto, perceba, a nossa esperança está que Ele vai nos proteger, mas caso também a nossa esperança está nele, caso a gente seja infectado. Agora, caso Ele nos leve, será que a nossa esperança muda? A gente deixa de ter esperança nele? É óbvio que não, pois nós sabemos que Deus tem um céu maravilhoso preparado para nós, um lindo lugar preparado para nós, e a maior expectativa do cristão deve ser de um dia se encontrar com Cristo, com o Redentor na glória. Portanto, a nossa esperança em Deus, ela só é maior e mais fortalecida em toda e qualquer situação. Mesmo enfrentando a morte, nós sabemos que a nossa esperança e a nossa confiança continua nele, porque Ele tem um lugar maravilhoso preparado para nós. A nossa esperança está nele, e por isso nós podemos entregar a nossa vida para Ele. Nós vamos orar agora. Eu queria que o Caio já viesse aqui, pensando numa música que a gente pudesse cantar aqui para encerrar, Caio, enquanto nós vamos orar. E eu gostaria de orar agora, e o que nós falamos aqui hoje é sobre a esperança. Nós devemos ter a nossa esperança em Deus, fortalecida em Deus, acima de qualquer coisa. E aí, ministrando essa palavra, especialmente em meio a essa pandemia, meu querido, você que me escuta, tem esperança em Deus. Lança fora todo medo, toda desconfiança. É claro, eu não estou falando aqui que nós vamos agora, a partir de agora, abandonar o uso da máscara, abandonar as restrições, o isolamento, não. Nós precisamos ser prudentes. Mas muitas vezes nós vemos os crentes tão afligidos e tão abalados e tão desesperançosos nesse momento. Eu queria que você soubesse que Cristo é uma esperança maravilhosa que temos. Foi a esperança de Jairo frente à sua filha que estava à beira da morte. Foi a esperança dessa mulher com fluxo de sangue, que havia sofrendo há 12 anos. Cristo foi a esperança. Essa esperança encheu o coração dessa mulher. Ela confiou em Cristo, e eu queria que essa esperança enchesse o seu coração, meu querido, em nome de Jesus. Mesmo nesses dias que estamos vivendo, de que a sua vida não está aí lançada a qualquer sorte. A nossa vida, você que entregou a vida para Jesus, tem esperança nele, que Ele é aquele que vai nos guardar, vai nos proteger, vai nos livrar de pegar o vírus, ou vai nos livrar mesmo pegando o vírus, ou se não nos livrar e quiser nos levar, olha que esperança ainda maior, grandiosa. Nossa esperança deve estar nele, nossa esperança, e por isso, relembrando as palavras do apóstolo Paulo, que nós possamos nos alegrar na esperança, nos alegrar nessa maravilhosa esperança, que deve estar sempre viva no Senhor Jesus. Na semana que vem nós vamos continuar nesse estudo, porque a presença de Jesus aqui na vida desses personagens não impactou apenas trazendo esperança, não, mas nós vamos destacar o que mais a presença maravilhosa de Jesus trouxe aqui para esses queridos e traz para nós hoje. Vamos cantar qual, Caio? Sempre bendirei ao Senhor, confiarei todo o tempo, confiarei todo o tempo em Ti, pois Tu me libertaste do medo. Aleluia, Senhor. Firmou sobre a rocha os meus pés.
não me abalarei. Do Senhor direi: Tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempos de tribulação. Não há outro igual a Ti, Senhor. Não há outro igual a Ti, Senhor. Aleluia. Quero ao Teu lado sempre estar, pois Tu me faz feliz. Tu me faz feliz. Do Senhor direi, do Senhor direi: Tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu amigo, torre forte, meu socorro em tempos de tribulação. Deixa a letra ainda, Enilson. Nós vamos orar. Eu queria que você tivesse a esperança em Deus, os olhos em Deus, em meio a esse tempo de tribulação, e lembrasse, como nós cantamos: Deus é o nosso escudo, Ele é a nossa força, Ele é a nossa porção, Ele é o nosso libertador, é meu abrigo, Ele é minha torre forte, é meu socorro em tempos de tribulação. Da mesma forma que Jairo lembrou disso, da mesma forma que essa mulher com 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, lembrou que Cristo era tudo isso. Nós precisamos lembrar, nós vamos orar agora. Feche seus olhos, você que está em casa, nós que estamos todos aqui, vamos orar. Oh Deus, nós queremos Te agradecer. Oh Deus, pois nós temos uma maravilhosa esperança, qual nós podemos nos segurar nessa hora. Oh Deus, onde o mundo, oh Deus, pode estar perdido, ó Deus, ó Pai, lançado a qualquer sorte, ó Deus, nós temos, ó Pai, a quem confiar, ó Deus, e aonde colocar os nossos olhos, ó Deus, e a Ti, ó Deus, nós declaramos que Tu és, Senhor, a nossa esperança. Ó Deus, e como cantamos, sim, nós esperamos do Senhor, porque sabemos que Tu és o nosso escudo, a nossa força, a nossa porção, o nosso libertador. Deus, nós cremos e por isso depositamos a nossa esperança no Senhor, e por isso confiamos, ó Deus, em dias melhores. Confiamos, ó Deus, que isso tudo vai passar. Oh Deus, fortalece a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, e nos livra, Deus, da depressão, da murmuração. Nos livra, Deus, em nome de Jesus, de ficarmos, ó Deus, numa caverna agora, fechados, amedrontados, ó Deus, mas coloca a Tua esperança, a Tua confiança no nosso coração, a certeza nossa no nosso coração. Ó Deus, e como o profeta Jeremias, nós também pedimos, ó Deus, Deus, eu quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança, oh Deus, e aquilo que nos dá esperança é o Senhor Jesus, é crermos no Senhor Jesus, é sabermos que Tu és Deus, o nosso libertador em tempo de tribulação, pois Tu és o nosso abrigo, a nossa torre forte, oh Deus, e como Jairo depositou as suas esperanças no Senhor, como meditamos a Tua palavra, ó Deus, como aquela mulher com 12 anos, aquele fluxo de sangue, depositou no Senhor a sua esperança. Nos ensina, sim, Deus, a esperar no Senhor, a não esperar em homens ou em governos, ó Deus, mas esperar no Senhor, Deus, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e que o amor de Deus, o nosso Pai, que as ternas e eternas consolações do Espírito Santo repouse sobre a igreja, sobre o povo amado do Senhor, hoje, agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus nos abençoe todos, em nome de Jesus, amém.